Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao seu programa Manhãs na TV. Quero aproveitar para mandar um grande abraço a todos vocês que nos estão a assistir por toda a parte do mundo, quer seja através das nossas plataformas que nós temos aqui em Portugal, através do Vodafone, Mel, Novo, Nós, através do satélite Espaçat que cobrimos toda a Europa e o Norte de África e também através da curiacos.com, onde chegamos a todo lugar onde temos uma boa internet. Nós somos o Manhãs da TV, estamos aqui consigo todos os dias para trazer o melhor da tradição, cultura portuguesa, bons convidados, boa conversa, muita informação e uma manhã bem disposta, tranquila, com pessoas especiais, a começar por você que nos está a assistir. Portanto, um grande beijinho, um grande abraço e seja bem-vindo ao nosso programa. Aqui, no Manhãs da TV, se você é a primeira vez que está a assistir ao nosso programa e diz assim, eu gostaria de saber quem são aqui o Manhãs da TV, buscar aqui um bocadinho estes camaradas. Nós temos os nossos programas todos a serem disponibilizados para si no YouTube. Basta você entrar na Curiacos TV e através lá do YouTube nós estamos a colocar disponíveis todos os programas para você rever e partilhar. Nós falamos de mais diversos temas, desde saúde, programas de solidariedade social, gastronomia, artes, todo tipo de matérias que nós gostamos de abordar aqui para si, para você realmente ter assim um dia pleno, com muita informação boa do que há de bom acontecer no nosso país e arredores. Hoje eu tenho dois convidados especiais. A primeira é a senhora, porque nós temos que ser cavalheiros, temos de dar prioridade às senhoras. E então eu tenho aqui comigo a Ana Beatriz Furtado, que nos vai falar de um projeto que eu acho que você vai achar muito interessante, Portuguiando. E ainda por cima, se você é do Brasil e está aqui em Portugal e está a tentar se adaptar um pouco a este país, ou está a assistir fora de Portugal, está no Brasil e quer vir viver em Portugal, esta convidada você não vai querer perder. E de seguida é um amigo do programa, que é o chefe Júlio, do Di Bacalhau, que nos vai trazer mais novidades aqui no nosso programa. Portanto, vai ser um dia em peras, como se costuma dizer, e convido você a ficar connosco. Voltamos já de seguida a este separador. Estamos de volta. Foi rápido, não foi? Nós aqui somos muito práticos, muito rápidos. E agora eu vou começar por receber a minha primeira convidada, que infelizmente não pôde estar presencialmente. Só por causa disso já vai levar uma multa, que vai ter que vir aqui ao restaurante do chefe Júlio, por causa disso, de não ter vindo aqui ao programa de Manhãs da TV. Mas pronto, a gente vai passar uma multa de aviso, porque a próxima a multa começa a acumular. Mas ela está online e é muito bem-vinda. Ela prefere que lhe tratemos por Beatriz, e assim o faremos. Beatriz, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui e aceito a multa com muito bom grado. Não, é uma boa multa, acredito, não se vai arrepender. No final tem que vir ter com o chefe Júlio, está bem? Que é para tirar uma fotografia, que é para a multa ficar mesmo saldada, que é assim, se não me engano é essa a palavra. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Estamos aqui no Manhãs da TV para falar do seu projeto Portuguiando, mas antes de falar acerca dele, gostaríamos de conhecer um bocadinho acerca de si. Sei que está-nos a assistir, se não me engano, de Vila Nova de Gaia, certo? Sim, exatamente. Eu sou jornalista brasileira do Rio de Janeiro e moro em Portugal desde 2017 com meu marido, meus filhos, e a gente está aqui em Vila Nova de Gaia, uma cidade que nos acolheu, que a gente criou nossas raízes, né? Um lugar em que hoje a gente chama de lar. E tem sido uma satisfação muito grande, uma alegria enorme poder viver aqui, poder fazer uma ponte entre a realidade dos brasileiros em Portugal com os brasileiros que querem conhecer um pouco mais sobre esse país. O seu projeto ele é muito especial e por isso ele está aqui também no Manhãs da TV. Queremos mesmo que muitas pessoas possam conhecer o Portuguiando. Mas antes, eu achei interessante, até estive em brincadeira consigo a dizer em off, que uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, né, calor, para Vila Nova de Gaia, pelo menos tem uma vantagem, dizem que o frio conserva, portanto a verdade é que dizem que quanto mais para norte, mais conservados ficam. Mas já vi que está aqui desde 2017, então está a gostar. Mesmo com o frio, o balanço ainda é positivo, creio eu. Sim, foi exatamente isso. A gente colocou na balança as vantagens de vir para cá. E como eu tenho família aqui, a gente optou. Mas eu confesso que o meu coração bate mais forte, apesar de eu amar viver aqui, bate mais forte
por um clima mais quentinho. Então, quem sabe, né, no futuro? Não sei, Olha, vamos ver como é que ficam as coisas. eu dou uma sugestão. Lisboa é mais quente, mas fica só a sugestão no ar. Quando falamos acerca de você é alguém que veio do Brasil para viver em Portugal, como já mencionou, para estar perto da família, como é que foi a adaptação? Os portugueses receberam bem, sentiu-se acolhida por Portugal, e mesmo que não só o fator humano, mas foi fácil a adaptação e a transição do Brasil para Portugal? Sim e não. Vou explicar por quê. Nós fomos muito bem acolhidos, nós nos preparamos muito para fazer essa transição. Eu costumo falar que quando você muda de país, aquela pessoa que existia, ela morre para nascer um novo ser. São novos documentos, uma nova rotina, novo emprego, alimentação, hábitos, tudo muda tudo muda. Então, nesse aspecto, o início foi um bocadinho difícil, principalmente para mim, porque eu era muito apegada à minha rotina, aos meus amigos, ao meu trabalho no Brasil. E nessa altura que a gente veio, não existia tanta informação, não tinham tantos canais de YouTube que falavam sobre essa transição com a família, isso ainda estava começando, né? Então, eu confesso que a adaptação para mim não foi fácil, não foi fácil lidar com o frio, com as saudades, com a mudança de quem eu era, né? De eu Claro. me olhar e me reconhecer, como eu estava me reconhecendo aqui como imigrante brasileira. Mas o fato de eu saber que eu fiz a escolha correta para mim, para os meus filhos, para o meu marido, sempre foi o meu norte, né? Sempre foi o que me guiou. Então, quando a gente coloca na balança, sem dúvida, o saldo é positivo. A gente precisa, sim, dar tempo ao tempo, esperar o período de adaptação, trabalhar para a sua mente, para o seu psicológico estar bem. E o que eu digo sempre, conhecer o país, buscar se adaptar, se integrar, conhecer os costumes do lugar em que você está vivendo, para você não ser um eterno estrangeiro no lugar que você escolheu chamar de lar. Claro. Uma coisa que eu tenho vindo a perceber é que nós recebemos muitos convidados brasileiros também aqui no Manhãs da TV e eu tenho muitos amigos e vemos que Portugal cada vez tem mais uma mistura de culturas, sobretudo também aqui em Lisboa, que é a capital. E eu vejo que muitos brasileiros estão interessados em vir para Portugal, pessoas que estão lá e que querem vir para cá. E como jornalista eu fico ainda mais curioso de perguntar porque é que acha que há essa crescente vontade dos brasileiros virem morar em Portugal? Essa década tem sido uma década especialmente difícil para os brasileiros, né? Acho que a década passada o país esteve economicamente muito melhor. Acho que até no olhar para o mundo a gente viveu uma década de um arranque ali muito forte para o país. E as pessoas sentiram isso. Desde 2014, 2015, que foi quando começou a vir uma leva de brasileiros para cá, as coisas começaram mesmo a dificultar. Então, quando fica complicado economicamente, isso se reflete na violência, no nosso dia a dia, no poder de compra e até nas questões dos nossos valores. Acaba sendo muito forte. Eu acredito que no Brasil a gente tem uma cultura muito forte do consumismo, de trabalhar demais, de você ter que ganhar muito dinheiro, e a gente fica sempre aquilo correndo atrás, sabe? Correndo atrás de alguma coisa, Uhum. e as despesas com educação privada, com saúde, com segurança são cada vez mais altas, então você nota que o poder de compra da população tem diminuído, tem baixado demais. Então, acho que muita gente ultimamente começou a pensar. Eu mesma nunca tinha pensado em sair do meu país há 7, 8 anos atrás. Uhum. Mas eu vejo que realmente é um movimento crescente em busca de uma qualidade de vida melhor. E aí, quando eu falo qualidade de vida, eu falo principalmente em segurança, em você proporcionar uma educação de qualidade para os seus filhos, em você ter um ritmo de vida que te proporcione também
usufruir das coisas boas que a vida te oferece, né? Não só viver para trabalhar, para ganhar dinheiro e para pagar despesas absurdas porque você não consegue ter o básico. Sim, e eu acho que também posso acrescentar que Portugal também tem estas duas coisas muito em vantagem para o povo brasileiro, nomeadamente a língua, que conseguimos nos entender com bastante facilidade, Sem e dúvida. depois Portugal é um país pequeno que normalmente se a pessoa demora 2 horas a ir para o norte, mais de 1 hora e meia ou 2 horas a ir para o sul, dependendo da velocidade que vai. E no Brasil não, é tudo 8 horas de distância, quer ir visitar a outra família que está na outra cidade, 10 horas, então tem essa vantagem. Em todo o caso, você realizou um projeto, você veio para Portugal e ainda bem, ficamos muito contentes por si, por estar já a adaptar-se a esta nova vida e por estar feliz por estar cá. Nós gostamos muito de recebê-la cá. Você tem um projeto que é o Portuguiano, que serve para preparar famílias que querem vir do Brasil para Portugal. Pode-nos falar acerca desse projeto? Sim, o meu foco principal é a informação. Quando eu cheguei aqui, eu sou jornalista e você deve saber, né, José? Quando a gente é picado pelo bichinho da informação, da comunicação, a gente não consegue ficar parado. Pois, E para mim era muito claro uma lacuna de informação sobre Portugal para os brasileiros, né? Principalmente para quem vinha com família, com criança pequena. Eu via muitos vídeos no YouTube assim, como vir morar em Portugal com 300 euros. Eu falava, gente, não, por favor. O buraco é muito mais embaixo, né? A gente precisa de muito mais informação, preparar as pessoas. E assim que a gente chegou aqui, as pessoas começaram a perguntar, e aí, como é que tá aí, Bia? Como é que tá? Meu marido, o André, veio comigo, também trabalha com fotografia, com vídeo. Então, no que a gente viu esse interesse enorme, a gente falou, não, vamos criar então um canal no YouTube, né? Enquanto eu não começar a trabalhar, vamos criar uma coisa aqui para eu me ocupar. Então, eu fiz um blog na época, comecei a gravar vídeos para o canal. E o canal começou a ganhar muita visibilidade, inclusive dos portugueses, o que nos agrada demais, né? A gente recebe um carinho muito grande por ali, projetos da Câmara aqui de Gaia, do projeto Ubuntu, várias frentes aqui de Portugal começaram a nos acionar para participarmos de coisas da comunidade. E aí ele foi embora, assim, deslanchou, a gente começou a criar muito conteúdo, focado principalmente na adaptação aqui em Portugal, em você vir de maneira correta, na preparação, porque a gente não quer que as pessoas venham para cá e que deem errado, ou que elas vão embora exato. reclamando que Portugal não era nada daquilo que elas imaginavam. E a gente percebe que o principal ponto de quando um projeto de imigração dá errado é a falha no planejamento. Exato. Muitas vezes as pessoas não sabem muito sobre o país. E não adianta você vir de férias, você aproveitar como turista, é muito diferente. Você precisa conhecer quais dificuldades que você vai passar. Eu, por exemplo, eu não sabia que eu ia ter essa dificuldade toda de me adaptar com a questão do clima, né? E foi uma coisa que eu aprendi mesmo no dia a dia, né? Então, o foco do Portuguiando é realmente preparar os brasileiros para que eles conheçam um pouco mais sobre como é viver em Portugal e caso eles escolham viver aqui, que seja uma escolha consciente e planejada. Sim, até porque achei interessante ter dito esse vídeo que assistiu de como vir para Portugal por 300 euros. Infelizmente há muitas pessoas que ainda pensam que isto é tão fácil assim, mas para todos que estão a assistir, sobretudo no Brasil, porque nós temos televisão internacional, Contos de Fadas é só no Disney Channel, está bem? Se você quer vir para Portugal, preparação é a chave e é aqui que está aqui a nossa convidada, que é jornalista, melhor que ninguém poderá indicar isso. E é triste porque realmente nós vemos que há muitos brasileiros que vêm com sonhos, com muitos desejos e há oportunidade só porque eles não vêm preparados e tomam as escolhas erradas ao longo do caminho, ou têm que regressar ou passam por processos muito mais demorosos e difíceis que poderiam ser facilmente evitados se tivessem uma boa preparação. Então é para isso que o Portuguiando existe e está a ajudar muitas pessoas. A minha questão é, qual é que acha que é os maiores desafios que os imigrantes encontram?
Eu acho que é muito comum o brasileiro achar que a mudança para Portugal vai ser muito mais simples do que para qualquer outro país. E isso não é de todo mentira, porque claro que a questão da língua e da proximidade cultural ajudam nesse aspecto, mas eu acho que o brasileiro às vezes subestima quão profunda é essa mudança, sabe? Não é porque a gente vive num país que consome muito a nossa cultura ou em que a língua é a mesma, né, com pequenas variações, que você não vai ter dificuldade de se adaptar. Claro. Então, subestimar essa importância do preparo, não se deixar sentir essa dor, sentir essa saudade, né? Às vezes a gente esconde por medo de dizer que hoje eu não estou feliz, ou eu não passei um bom ano, e isso significar que o seu projeto não deu certo. Eu acho que a gente esconder as dificuldades é pior, porque ali na frente elas vão gritar, né? Então a gente precisa aprender a lidar com elas conforme elas vão chegando, com sabedoria, com tranquilidade e com preparação, claro. Eu acho que é um ponto de vista interessante, porque quando falamos acerca da transição, eu já tive amigos meus com quem eu falei, muitos falam às vezes pontos diferentes, e um deles eu até pensei que fossem focar mais, até pensei que você fosse focar mais seria nas leis, como o processo de legalização em Portugal também é demorado, e que pronto, a pessoa tem que ter uma série de documentos, não é só chegar cá e dizer eu quero ser. Leva algum tempo, mesmo a minha esposa, que é casada comigo e que já está aqui em Portugal, levou um tempo para ela ter residência, mas até nisso vocês ajudam. Nessas informações do âmbito legal, vocês dão as dicas e o caminho mais correto para o fazer. Sim, com certeza. Esse para a gente é o primeiro passo, é você entender como você pode migrar de maneira legal. Porque a gente não indica de maneira nenhuma que as pessoas venham para cá como turistas e fiquem, enfim. A gente realmente enxerga as dificuldades imensas que os brasileiros que vêm assim passam, né? Então, o primeiro passo é, sem dúvida, e existem diversas possibilidades. Uma vez que a gente conhece, né, que a gente desvenda as coisas, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil. Então, a gente assumiu, sim, esse compromisso de ajudar os brasileiros a entender qual é a melhor maneira de ir para Portugal de acordo com a fase da sua vida, enfim, a sua capacidade financeira, né? Que isso é de extrema importância, você ter uma preparação financeira também para o início da vida aqui. A gente atua ali como uma espécie de consultores mesmo desse recomeço, sabe? Sim. E como é que tem sido o feedback? O que é que as pessoas que têm entrado no canal do Portuguiando e nas redes sociais, que comentários é que eles têm deixado? Qual é o feedback que têm recebido, tanto dos portugueses como dos nossos irmãos brasileiros que têm vindo para Portugal? É muito gostoso. É uma responsabilidade imensa, né? A gente cruza com muitos brasileiros aqui em Gaia e as pessoas falam: olha, eu vim para Gaia por causa de vocês, ou eu tomei a decisão depois que eu assisti tal vídeo, essa orientação que você deu foi fundamental para a nossa escolha de região onde morar. Então a gente sente que existe uma responsabilidade muito grande, por isso. A gente tenta trazer sempre as informações mais aprofundadas possíveis, e para a gente é uma alegria ver que a gente está colaborando para projetos que vão ter uma conclusão feliz aqui, né? Já em relação aos portugueses, a gente se sente extremamente acolhido, sempre tivemos experiências incríveis com as pessoas que cruzaram o nosso caminho aqui, sempre fomos muito bem recebidos. Eles nos ajudam muito, às vezes eles puxam a minha orelha e eu gosto, porque muitas vezes eu levo o meu ponto de vista, né? E não necessariamente é o ponto de vista comum, por exemplo, entre os portugueses. Então, no geral, a maioria dos nossos seguidores contribui muito para enriquecer ali a conversa, o debate, e isso traz uma alegria enorme para a gente. É um projeto muito bonito, porque pensa em como ajudar o próximo.
e esse tipo de projetos nós amamos aqui no Manhãs da TV, e o Portuguiando tinha que estar cá sem a mínima dúvida. Como é que você imagina o Portuguiando daqui a 4, 5 anos? Como é que você o imagina? Olha, sabe que eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tento não fazer muitos planos assim, num futuro distante, né? Mas imediatamente a nossa ideia é cada vez abrir mais o leque de possibilidades aqui, é debater sobre como o brasileiro hoje tem colaborado para Portugal, projetos bacanas que estão acontecendo aqui, principalmente que unam brasileiros e portugueses. Então, acho que esse caminho de mostrar resultados de empreendedores que estão aqui, de novidades, porque o brasileiro é muito criativo, é muito inventivo. Então, eu tenho visto que a população que está vindo para cá está trazendo essa inovação. E, em geral, quando é feito com carinho e com respeito, os portugueses recebem muito bem, né? Então, acho que esse caminho dos empreendedores, das novidades, é um caminho que a gente quer abordar mais. Não sei por quanto tempo a gente ainda vai continuar, né, nessa estrada, né? Hoje eu tenho tocado Portuguiando um pouco mais sozinha, porque meu marido tem se dedicado a outros projetos aqui. Mas a ideia é que a gente continue podendo mostrar essa realidade, principalmente a integração entre a comunidade brasileira e os portugueses. E eu concordo imenso consigo quando falou que o povo brasileiro, os nossos irmãos brasileiros, quando vêm para cá, aqui no Manhãs TV trazem projetos fantásticos. Quando é então de comida, é que nem se fala, que é outro mundo. Que o Brasil é uma explosão de tudo, é uma explosão de cores, é uma explosão de ritmos, é uma explosão de sabores. E tenho o privilégio de ter muitos amigos e muitos convidados do Brasil que trazem projetos e são pessoas fantásticas. Portanto, realmente é preciso ter boa informação para a pessoa conseguir se integrar, tal como nós, como portugueses, se quiséssemos ir viver para o Brasil, iríamos precisar das mesmas informações. E então é de louvar por você ter este projeto, o Portuguiando. Antes de nós terminarmos aqui a nossa primeira parte, já passou, foi rápido, eu gostaria que você fizesse um convite a toda a audiência que está a assistir para acompanhar nas redes sociais e fazer um convite para seguir o Portuguiando. Claro, com todo prazer, eu convido aos seguidores do Manhãs da TV a nos acompanharem no YouTube, no Instagram. Eu estou sempre lá trocando ideia, respondendo as pessoas, levando o conteúdo que o pessoal quer ver. No @Portuguiando, temos muitos vídeos, principalmente para quem tem criança, para quem quer saber um pouco mais sobre como é a vida das famílias brasileiras aqui em Portugal. Espetacular. Eu próprio já estou curioso para começar a buscar o que vocês têm para oferecer. Ainda não tive a oportunidade, mas eu com certeza vos irei seguir. Beatriz, muito obrigado por ter estado no nosso programa. Foi um privilégio e sempre que você o desejar novamente entrar em contacto connosco, teremos todo o prazer em recebê-la aqui no Manhãs de TV. Eu é que agradeço, José. Muito obrigada pelo carinho. Estamos disponíveis também. Quando precisarem, quiserem trocar uma bola com a gente, será um prazer enorme e um bom dia para vocês e para os seus telespectadores. Muito obrigado, igualmente para si. Então, esta foi a primeira parte do programa, uma convidada super simpática e com um projeto sensacional. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão em busca de informação. E como eu disse, Manhãs TV é informação. De seguida, eu vou estar com o meu próximo convidado, é um colega, um amigo cá do programa, que é o chefe Júlio, do restaurante de Bacalhau, como vocês conhecem. Trazemos sempre novidades para você. Portanto, a seguir ao separador, nós voltamos já para estar então com o nosso convidado, o chefe Júlio. Então, estamos aqui de volta no nosso programa. O chefe Júlio já está comigo aqui no nosso estúdio mais uma vez e é sempre um prazer. Não é mais uma vez, é o prazer de tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Chefe Júlio, muito bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Zé. É sempre diferente. Sim. E hoje foi diferente porque tivemos a oportunidade de assistir na primeira parte a um programa fantástico que eu acho que vai ajudar muita gente.
Com certeza, concordo. O chefe Júlio, quando nós teve o tempo todo aqui comigo do lado a assistir ao programa, por acaso você trabalha também, tem muitos funcionários do Brasil que o ajudam e você diz que são pessoas, trabalhadores exemplares que o ajudam imenso e que você até toma por referência. O de Bacalhau é já uma referência mesmo em relação à atividade profissional de muitos brasileiros. Isto não sei se é bonito, se é feio, se é bom, se é mau, mas a verdade é que o meu restaurante, que tem cerca de 50 empregados, mais de 50% são brasileiros. E são brasileiros que, de facto, nos dão o gosto de partilhar connosco também as suas vidas familiares, etc. Eu hoje vou, quando chegar ao restaurante, partilhar com eles esta experiência que, digamos, se calhar os ajuda a eles, às vezes, a ir a procurar informação, digamos, neste canal que me parece um canal excepcional. Graças a Deus. Chefe Júlio, até aproveitando, porque já que estamos a falar acerca de pessoas que querem vir do Brasil para Portugal, né? Têm que conhecer bem a cultura para se integrar. E cultura, não há nada mais culturalmente português do que o fado e o bacalhau, não é verdade? É verdade. E, curiosamente, no dia bacalhau, temos os dois. Temos os dois, temos o fado, não é sempre, mas é muito corrente, e depois temos aquelas iguarias que, de facto, fazem, digamos, que as pessoas a comer um bacalhau e ouvir um fado é tradição portuguesa em 2 em 1. Mas eu tenho hoje algumas notas para vos deixar. Não é por acaso que trago esta jaleca. Mas eu já vi que você está com assim, uma farda toda bonita. É nova essa? Esta jaleca foi feita especialmente para ir a um programa no Brasil. Exatamente, um passarinho com tons que teve em São Paulo, não foi? É verdade, estive em São Paulo e devo-vos dizer que este programa que acabamos de ver em relação aos brasileiros que vêm para Portugal, eu acho que fazia todo sentido que algum português, digamos, fizesse o mesmo em relação ao Brasil. Porque, sendo que temos a mesma língua, a mesma cultura milenar, temos tanto em comum. Sim. A vida em São Paulo é completamente diferente. E como a nossa convidada disse, hoje em dia há algumas circunstâncias que são, digamos, especiais no tempo. Sim. Por exemplo, viajar dentro de São Paulo. Não é fácil a um português que não conhece a realidade, não conhece os locais, não conhece a fauna da noite, do dia, andar sem informação. Eu, em São Paulo, utilizei Uber sempre, porque nunca me aventurei a andar de transportes públicos, andar sozinho, andar a pé. Porque são tudo realidades diferentes que no nosso país as pessoas e os brasileiros que enchem a esplanada do meu restaurante e que por vezes me perguntam: oh chefe, as pessoas todas a passar, a falar ao telemóvel, isso é normal, é natural, aqui, felizmente, temos considerado o 3º maior país do mundo em segurança é Portugal. É algo que toda a gente fala quando eu tenho a oportunidade de receber pessoas que vêm do Brasil às vezes passar férias, e eu, como sou casado com uma brasileira, tenho muito contacto. Eles dizem, mas podemos sair à noite? E não podem sair à noite e telemóvel? Sim, podem, não há problema. Claro, há lugares e lugares, mas regra geral estão super à vontade. E então, mas é importante nós sabermos isso quando nós vamos ao Brasil, saber como é que é a vida, quais os cuidados que devemos ter e as boas coisas que podemos experienciar. E aqui é a mesma coisa. Então este projeto acaba por ser super interessante. Mas, voltando à sua viagem para São Paulo... Vamos embora. Fale-nos, até porque tem aí agora também a bandeira de São Paulo e Portugal. Fica-lhe muito bem essa jaqueta. E também dizer que tem meias, não é? Porque outra vez no é Meias verdade, TV... É verdade. Repararam, pensaram que não tinha meias. Os vossos telespectadores, o que me dá um grande prazer, não é? Eu recebi algumas chamadas de pessoas a dizer: chefe, você vai à Curiacos TV, ao programa da manhã e não leva meias. Eu disse: levo. São daquelas meias modernas que os jovens utilizam muito e que em televisão, eventualmente, não se notam. Mas
é importante porque nós sentimos o pulsar dos telespectadores quando eles vêm. Normalmente é sempre por razões que não são as melhores, mas é uma forma de nos dizer: nós estamos a ver o que vocês fazem. E em São Paulo, eu estive na TV de São Paulo, num programa idêntico a este, um programa que trabalha nas manhãs e de facto com um apresentador conhecidíssimo no Brasil, que neste momento está em São Paulo, mas já esteve em várias cadeias de televisão muito importantes, que se chama o Leão Lobo. Ou seja, tem o nome de dois animais fortes, principalmente o leão. Eu tive a ocasião de lhe dizer a ele, foi muito bem colocado o nome do leão. E lobo, não tanto, mas também importante, porque o Leão Lobo que estamos agora a ver é de facto um jornalista e um cronista, essencialmente. Ele faz crónicas e, digamos, é daquelas pessoas que, como a nossa Lili Canessas, não é? Faz observações ao comportamento das pessoas, e eu gostei muito de estar com ele. Mas o que eu fui fazer, meus queridos, fazer pataniscas e um programa onde houve variedíssimos motivos de interesse, mas foi naquele mês, no mês de agosto, o programa mais visto nas manhãs de São Paulo. Porque Portugal leva, digamos, a sua gastronomia. E as nossas pataniscas, premiadas naquele dia, àquela hora, com aquele júri, foram as melhores de Lisboa. Mas também vos tenho que dizer que foram as melhores com razão, porque continuam a ser as melhores, e isso verifica-se nas centenas de pataniscas que nós fazemos todos os dias. Nós, em cada 50 clientes, 30 vão à procura das pataniscas. Pataniscas fritas, naturalmente, claro, com saladinha, arroz de feijão, que também é uma especialidade. Lá está. Às vezes as pessoas não dão importância ao acompanhamento, mas o acompanhamento é muito importante. Faz parte da É como experiência. aquilo que eu costumo dizer, que se não fosse a farinha Branca de Neve, por força de ser muito fina, não era a mesma coisa. Claro. Eu já fiz pataniscas com outra farinha e nem pareciam que eram as minhas. E então nós, em São Paulo, tivemos um programa fantástico em que os apresentadores tiveram a oportunidade de provar em direto, como você já fez também, as pataniscas. Só que eles, se calhar, nunca tiveram a oportunidade antes. Não, antes não tinham, eles não conheciam, e foi em direto, digamos, que eles disseram: mas isto é muito bom, este bolinho de bacalhau é muito bom, mas patanisca eu passei a saber. Sabem que em Portugal, quando as pessoas vêm à procura, digamos, dos pratos de bacalhau, começam, de facto, por ver o pastel de bacalhau. E quando provam a patanisca, eles têm dificuldade em perceber qual delas é que, digamos, gostaram mais. Porque, de facto, as pataniscas de bacalhau é um prato tradicional da cozinha portuguesa que tanto pode ser uma entrada como pode ser o prato em si. Sim. E nós vendemos mais bolinho de bacalhau como entrada e mais pataniscas de bacalhau com arroz de feijão como prato principal. É sensacional. Nós já tivemos mesmo o privilégio de ter o chefe Júlio aqui a cozinhar as pataniscas. Aquele lombo de bacalhau ali nas pataniscas é simplesmente delicioso. E vocês, se quiserem saber a receita para fazer em casa, temos isso disponível no YouTube. Portanto, é só nos procurarem. O chefe Júlio deu a receita disso e de um prato que é o bacalhau a curiacos. No restaurante é bacalhau chefe Júlio também. E é sensacional, vocês têm mesmo que o provar. O chefe Júlio, também eu sei que está a correr um programa que é Dicas Chefe Júlio. Eu fui convidado pela Curiacos para fazer apontamentos. Mas você não me convidou para ser o seu assistente, é isso que eu fiquei assim um bocadinho... Mas é que eu não cozinhei aqui, porque se tivesse que cozinhar era o Zé que era o melhor partner para fazer esse programa. É um programa de teoria,
é um programa de teoria que tem, digamos, uma diversidade de temas, porque num dia damos curiosidades, no outro dia damos uma receita, no outro dia falamos de livros de gastronomia, no outro dia apresentamos autores que trabalham a gastronomia e até vamos ao ponto de trazer do Virgílio Nogueira um livro que saiu recentemente e que nos fala do bacalhau no século XVIII e dizer que na corte do imperador Bonaparte havia um prato que era o frango à la portuguesa, que era fantástico e que, passado todos estes anos, não é? Ele vem nos ensinar como é que certos partos da gastronomia portuguesa se iniciaram em muitos anos. Vocês sigam, são apontamentos de 10 minutos, muito sem preocupações estéticas, mas procurando dar informação, curiosidades, até jogos nós fazemos com o nosso telespectador, e isso eu acho que vai ser um programa que nas manhãs da Curiacos vai ser muito bem recebido pelos nossos telespectadores. Eu estou ansioso para começar a assistir ao programa. Todas as dicas, toda a história que você nos vai apresentar, com certeza será muito, muito interessante, e as pessoas gostam de novidades, gostam de saber não só dicas de culinária, que é o que este programa também traz, mas toda essa história, coisas do passado, começo do frango à portuguesa. Sim, à la portuguesa. À la portuguesa. Até eu fiquei curioso com esse tipo de histórias, é isso que a gente fica mais empolgado em conhecer. Além disso, você também tem a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas que às vezes alguns portugueses possam ter em relação a certos pratos. Normalmente, quais é que são as perguntas mais frequentes que o chefe recebe no seu restaurante? Eu tenho essencialmente 2 ou 3 coisas que eu também faço um programa, mas esse é um programa de 1 minuto, reparem, dicas do chefe Júlio, numa rádio brasileira, porque a última que eu publiquei é muito interessante. O nosso cozido à portuguesa no restaurante de bacalhau, não há sempre, às vezes, leva cerca de 17 tipos de carnes, que vão desde os vários chouriços, da Beira Alta, do Alentejo, depois a morcela de arroz dali da zona de Fátima, depois a carne dividida também em regiões, o toucinho fumado, a bochecha de porco fumada, tudo isso, não é? São curiosidades que as pessoas gostam de saber. Mas do bacalhau há questões, e essas dicas também abordam, como vamos abordar aqui na Curiacos, coisas relativamente ao bacalhau. O corte do bacalhau. Como é que se deve demolhar bem um bacalhau? Que tipo de pratos é que são mais indicados, nomeadamente para fazer aproveitamentos? Vocês sabem que no de bacalhau, as nossas pataniscas e os nossos pratos que não são de posta são também feitos com lombos de bacalhau. A diferença dos lombos é um bocadinho mais cara, mas a qualidade não é por acaso que nós, ao sábado ou ao domingo, isto não é para vos afastar de ir ao de bacalhau, mas temos filas de 50 pessoas, às vezes 50 mesas. E temos uma brasileira fantástica que nos apoia, a nossa recepcionista, a Mariusa, que faz milagres em conseguir aguentar aquelas pessoas com 5, 10, 7 pessoas, 8 pessoas. Olha, não tem lugar, só daqui a meia hora, eu depois ligo. Isso não é por acaso. É por causa da qualidade do bacalhau. Bacalhau que nós usamos só da Islândia ou da Noruega. Bacalhau que é confeccionado, respondendo à sua pergunta, que é uma das formas como as pessoas dizem: "Oh, chefe, que azeite é que usa no seu bacalhau?" E a gente dizemos: nós usamos azeite puro, virgem, porque o azeite... Reparem uma coisa, eu já vi isto em vários restaurantes. Bacalhau, primeiríssima classe, do melhor. E depois azeite de má qualidade. O bacalhau, se há coisa que é importante no bacalhau, é a qualidade do azeite. Porque senão vai-lhe retirar, digamos, como uma equipa de futebol. Grande equipa, Messi à frente e não sei o quê. Depois põe um franguinho na baliza. Pronto. Eles bem trabalham, mas depois a baliza fica aberta. E aqui é parecido. Portanto, nós
a trabalharmos com bacalhau, temos que ter batatas de qualidade, temos que ter o melhor arroz de feijão que alguma vez se fez. E estas coisas, há uma componente que aqui na Curiacos é muito valorizada e que em conversas que eu tenho, não só com o Zé, mas também com as outras pessoas que por aqui passam, cozinhar sem amor é difícil. É a diferença, faz a diferença. Na cozinha também. Por acaso, uma vez o chefe Júlio disse, estávamos ali em brincadeira, eu mostrei algo que estávamos ali a comer e disse, sabes, fui eu que fiz isto. O que é que são os ingredientes? Eu disse, a receita principal é o amor. Começaram-se todos a rir e o chefe Júlio disse, é verdade. Então você estava aqui deste lado, nós estávamos ali na cozinha, você não sabe como uma pessoa que cozinha de qualquer jeito e a outra que cozinha gostando do que está a fazer, como o resultado é diferente. Os mesmos ingredientes. É, exatamente. Então, eu achei que deve ter sido uma viagem muito enriquecedora, voltando ao ponto da viagem que você teve, essa surpresa de ir a São Paulo e ir à televisão, porque eles com certeza, muitos gostariam de conhecer um bocadinho melhor esses segredos da cultura portuguesa. Da mesma forma que nós gostaríamos de saber de certas culturas japonesas, quando falamos de sushi, e indianos, quando nós falamos das comidas e dos caris que eles usam, também eles devem ficar curiosos como é que é lá com os portugueses. Há algumas circunstâncias que eu não vou falar porque tenho o dever de ser solidário com as pessoas. Mas sem levantar muito o véu, queria-vos dizer que no Brasil o bacalhau que é usado, nomeadamente em São Paulo, que é o bacalhau da Caixa-Mar, que é o mesmo fornecedor do meu. Portanto, embora todos os fornecedores de bacalhau têm grande atividade no mercado brasileiro, e portanto o bacalhau é de alta qualidade. Eu estive numa coisa fantástica que é o mercado de São Paulo, que é fantástico, é uma coisa, e que engraçado que eles até tiram a pele ao bacalhau para vender o bacalhau já sem pele. O que para algumas circunstâncias, naquilo que é a gastronomia portuguesa, não faz grande sentido. Porque eu, por exemplo, no meu arroz de feijão, coloco água naturalmente, mas a água é abrilhantada com a cozedura de peles, espinhas, coisas que nós retiramos do bacalhau e que pomos numa panela para fazer um fumê de bacalhau. O que é um fumê? É uma água, como às vezes água com laranja, aqui é água com sabor a bacalhau. Isso faz com as espinhas e com as peles, principalmente com as peles. Portanto, eu tive essa surpresa, mas há pessoas que não gostam da pele do bacalhau e eles adaptam-se ao mercado. Agora, também é verdade que a confecção do bacalhau a 2 ou 3 restaurantes que eu fui, se calhar não tem amor. Se calhar não sentem isso. Porque o bacalhau está lá, mas depois, nomeadamente a questão do azeite, foi uma questão que há muito azeite à venda, azeite português, à venda em São Paulo. Mas eu também tive a oportunidade não só de ter ido à televisão, como no hotel onde nós estivemos, e que eu não vou dizer o nome por razões que nós todos conhecemos, mas a determinada altura eu vou tomar um pequeno almoço e há um chefe de sala que me diz: o senhor é que é o chefe do de bacalhau? Eu disse: sou, mas porquê? É que ontem estava aqui um casal que disse que já tinha visto o senhor no de bacalhau. Então e você não me disse nada? Sabe, eu estava... eu tenho uma coisa para lhe pedir. O chefe importava-se de logo à noite, se tiver um bocadinho, nos vir ensinar a fazer as pataniscas. E eu tive a oportunidade, o gosto, o grande prazer de estar cerca de 1 hora na cozinha do hotel a fazer pataniscas. E devo dizer que, entretanto, troquei mensagens, troquei números de telefone. Eu já sei que num dos buffets que eles fizeram recentemente, colocaram pataniscas de bacalhau e foi um êxito. Eu fiquei muito feliz porque
está ali a nossa marca, está ali a nossa identidade, mas está ali principalmente a promoção da gastronomia portuguesa. E o chefe Júlio é alguém que tem muito prazer em ensinar. Eu vejo quando fala acerca dos seus colaboradores, quando esteve connosco na cozinha, é algo que você gosta de fazer, dar esse conhecimento. Como vocês sabem, eu dou aulas na Universidade Europeia e colaboro com alguns centros de formação, a Escola de Hotelarismo e Turismo de Lisboa, a Escola Secundária de Camarate, na versão de aprendizagem de profissões, e eles têm uma aprendizagem de empregados de mesa, outra de cozinheiros, e eu aproveito naturalmente para passar da teoria à prática e recebo no meu restaurante, digamos, esses jovens nas aulas práticas que eles são obrigados a ter. E de facto é um gosto muito grande. É isso e é a fotografia. O chefe Júlio anda sempre nas fotografias. O chefe Júlio anda sempre no Instagram e no Facebook com fotografias. As pessoas pedem para tirar uma fotografia e eu tenho que corresponder à generosidade deles de quererem falar com o chefe Júlio e levar para o Brasil. Muita gente brasileira, sabem que os meus clientes estrangeiros, 80% são do Brasil. São mesas completas de brasileiros que vêm e que fazem questão de estar no de bacalhau. Eu acho que algum dos brasileiros que por aqui passou fez uma reportagem, fez algo, principalmente em São Paulo, porque eu senti-me muito bem e senti as pessoas a reconhecerem. E isso é muito bom. É uma experiência muito bonita que o chefe Júlio teve, além de todas as experiências com o de bacalhau e toda a formação que você dá a todas as pessoas, todos os alunos que você tem recebido no seu restaurante. Então você tem experiências fantásticas para contar e temos muitas histórias. Ao longo dos programas que tivemos aqui no Manhãs TV, você tem histórias lindíssimas para contar, tem um bom legado para deixar para os netos. E há algumas dessas histórias que também vão acontecer nesse vosso programa de 10 minutos, porque eu vou recordar algumas histórias que se passaram comigo. Mas, Zé, vamos ter uma emenda nova no de bacalhau. Eu ouvi dizer que poderíamos contar com 2, talvez 3 pratos novos, se eu não estou a erro. Vamos falar nisso. Eu vinha para a Curiacos e vinha, de facto, a falar ao telefone com o meu fornecedor de bacalhau, a Caixa Mar, e dizia-lhe como é que estamos de línguas de bacalhau. Vocês sabem que as línguas de bacalhau é um bocadinho como o lombo da vaca. Você vai ao talho e pede, olha, dê-me aí 10 quilos de bifes de vitela. E eles cortam. Olha, dê-me aí 5 quilos de lombo de vitela. Eu disse, amigo, 5 quilos não tenho 2. Porquê? Aquele animalzão grande, não é? Tem aquele corpo todo, tem um lombo que tem para aí, se for uma vitela grande, tem para aí 2 quilos. Portanto, a língua é a mesma coisa. Você tem um bacalhau de 4 quilos, mas só tem uma língua. Pois. Ora bem, as línguas vão ser êxito no de bacalhau a partir de novembro. Eu estou a preparar uma carta nova e essa carta vai ter 2 ou 3 surpresas, talvez 4, para juntar àquelas que já existem e que eu não vou retirar, porque a equipa que ganha não se mexe. Já dizia os treinadores aí do nosso futebol. E, portanto, não mexendo na equipa que está a ganhar, vamos-lhe introduzir alguns reforços. Um reforço numa entrada vão ser línguas de bacalhau grelhadas com molho de azeite com coentros. Vai ser um prato fantástico. Eu próprio, que conheço o bacalhau e trato-o por tu, já estou a salivar. Reparem, são as línguas grelhadas e depois um azeite puro com coentros. Isto de falar assim de manhã logo... É difícil, almoço, muito complicado. mas isto é também para as pessoas compreenderem que às vezes vão ao supermercado, veem línguas de bacalhau, para que é que isto serve? Serve principalmente para grelharem. Antes têm que lhe dar uma, diria,
um confortezinho em água a ferver. É um conforto para aí 2 minutos e depois tiram e depois fazem. Também há quem faça panadas, que é muito bom. Mas pronto, como mete fritos e há pessoas que não gostam de comer fritos, vamos colocá-las como grelhadas. Segundo prato, que vai ser uma coisa... Vocês conhecem tripas à moda do Porto? Eu conheço, não é? Não vai haver tripas à moda do Porto. Então, Vai haver samos de bacalhau à moda do Porto. Ou seja, o bacalhau, pela sua espinha, tem umas membranas gordurosas. Essas membranas gordurosas chamam-se samos. Também com mais línguas, como o lombo, só tem. um bacalhau só tem uma espinha, claro. e como tal, não é uma coisa que... Mas eu já garanti ao nosso fornecedor que vou ter os samos necessários para fazer com um chouricinho, com um feijão branco e depois com uma salsazinha no final. E vamos ter ali samos com feijão branco, que é um prato fantástico. Já vou ter que ir ao de bacalhau, então. Depois, 2 pratos, um deles que as pessoas dizem, já é só bacalhau, e não sei o quê. Também tenho uns bifinhos. Pois, mas a gente queria fazer uma entradazinha. Como eu fui habituado a ver os desenhos animados, e dentro dos desenhos animados, Walt Disney, eu tinha um passarinho que para mim era um tipo, até me lembro da música, era pica-pau. Vamos ter pica-pau no de bacalhau. Um pica-pau de vitela, com uns picozinhos. A carne tem que ser preparada antes de ser frita, porque fritar a carne, qualquer um frita. Temos que pôr ali algo para que seja diferente e que possa, de facto, fazer a diferença. Temos só mais 1 minuto. Já. Eu sei, é 1 minuto para vos falar nas empadas de bacalhau, porque eu aprendi a fazer uma massa folhada fantástica. Vou juntar aquilo que eu sei fazer melhor, que é trabalhar o bacalhau. E depois, com a massa folhada e com o bacalhau preparado à moda do Chefe Júlio, vamos fazer umas empadinhas de entrada. Portanto, você pode pedir para a entrada o pastel de bacalhau, pode pedir a patanisca e vai poder pedir também uma coisa com um crocante diferente, uma massa folhada, são as empadinhas de bacalhau. Eu até já estou aqui a abanar-me, que isto aqui está a ser um programa difícil de lidar. Você tem que ter cuidado, porque o nosso programa, quando retrata comida, você normalmente fica sempre a passar à vontade. Mas há uma boa notícia, é que hoje é 31 de outubro e é a partir de novembro que vamos ter isto disponível. É verdade. Portanto, já ficam aqui... Mais uma vez, a Curiacos ganha a dianteira da maioria da comunicação social, apresentando em primeira mão que a partir de amanhã há uma emenda nova no bacalhau. É um privilégio ter o chefe Júlio aqui. Aconteceu com o bacalhau a Curiacos. É o bacalhau a Curiacos. Que é o bacalhau a chefe Júlio, no nosso restaurante. É uma delícia. Mas é muito bom. Honestamente, é dos meus preferidos. É o bacalhau do chefe Júlio, bacalhau a Curiacos. Chefe, a nossa meia horinha já passou. É sempre um prazer tê-lo cá. As aventuras que você está a vivenciar e que partilha connosco é um prazer. E, sobretudo, saber as novidades que tem no Dia Bacalhau. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Foi um prazer. Tem 15 segundos? Tem 15 segundos. Esteja à vontade. Até dou-lhe 20. É só para dizer que aquilo que eu anunciei em primeira mão na Curiacos TV, em 2023 vai se concretizar e eu vou continuar a fazer a comida que vocês gostam, mas também vou ser candidato a presidente do maior sindicato português e voltar às minhas lides sindicais. Está garantido. Chefe, mais uma bela de uma surpresa. Muitos parabéns. Quem quiser já sabe como pode encontrar o chefe Júlio no Dia Bacalhau. Também tem as redes sociais para lhe dar os parabéns e também para o apoiar. É um amigo do programa, é um chefe e um bom ser humano. Então nós parabenizamos aqui na Curiacos TV. Nós vamos ter que nos despedir. Tivemos 2 convidados fantásticos. Tivemos com a Beatriz Furtado para falar acerca do Portuguiando e agora com o chefe Júlio todas estas novidades. Quem é que será o próximo convidado? Pode ser que seja você. Fique atento, se quiser vir ter connosco, temos os contactos passarem em rodapé.
nós vamos ter esta entrevista disponível no YouTube para você rever e partilhar. Por aqui nos despedimos e contamos consigo no próximo programa do Manhãs TV.